Graça e paz. Quantos estão preparados para mais uma noite de milagres? O Senhor tem operado milagres poderosos nessas ministrações, tanto na live, meio-dia pelo Instagram, como aqui no YouTube, ao vivo, 20 horas, todos os dias. Eu creio que o Senhor nos deu uma graça para servir você. Yes. Sim. O Senhor nos deu uma graça para alimentarmos os seus exércitos. O principal chamado do Ouvir e Crer nem é ser um grupo de igrejas, ainda que nós temos mais de 50 igrejas ligadas conosco, mas nosso maior chamado não é sermos um grupo de igreja. Nosso maior chamado é servir você no Evangelho, é te ensinar a fé que funciona para o seu momento, para aquilo que você está vivendo hoje, de maneira que a sua experiência seja de vitória, não de derrota. Então vamos abrir a palavra de Deus, enquanto a música vai sendo retirada. 2 Coríntios capítulo 4. Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 16. Amados, eu tenho uma palavra muito forte no coração para você essa noite. 2 Coríntios 4, 16. Eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma depois de hoje. Deus vai ajustar, sabe? Deus vai calibrar sua alma com a sua fé, com o seu espírito. Simplesmente abra seu coração e beba. 2 Coríntios 4, verso 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então, em primeiro lugar, nós temos aqui um espírito que é renovado todo dia, independente do corpo, e nós temos um peso de glória que vem quando nós passamos por tribulações. E diz que essas tribulações que nós passamos, elas são leves e momentâneas. Pastor, não está parecendo nada leve e nada momentâneo. Não sou eu que disse, é a Bíblia que está falando. Mas ele ensina você como viver no Espírito, no meio dessa renovação da fé, desse confronto na guerra espiritual. Versículo 18, ele te ensina como viver no Espírito, não atentando nós nas coisas que se veem. Você sabe, não se firmar no que você vê, mas atentando nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então aqui tem três coisas: Deus renova meu espírito, eu venço a tribulação, o que vinha para me destruir se torna um peso de glória, porque eu não ando por vista, eu ando por fé. Vou repetir: Deus renova meu espírito todo dia. Essa renovação que vem através da oração em línguas transforma qualquer tribulação em algo leve e momentâneo, que produz um
peso de glória. Quando Paulo escreveu peso de glória, ele tinha como pano de fundo, background, ele tinha a arca da aliança. A arca era um caixote de madeira de acácia, muito compacta, coberta de ouro, com 2 querubins de ouro puro sobre ela e um propiciatório. A arca era extremamente pesada, e 4 sacerdotes precisavam colocar a arca no ombro e carregá-la pelo deserto, levá-la à terra prometida. E aí nós temos uma história linda da arca, até que ela repousa por fim no templo de Salomão. A história da arca é linda. Estude a história da arca. Por onde ela passou? Quantos anos ela ficou em tal lugar? E por que ficou em tal lugar? Quantos anos ela ficou em tal lugar? Por que ela foi parar na casa de Obed-edom? E por que Davi fez um tabernáculo e colocou a arca no meio e todo mundo adorando 24 horas? A história da arca é linda. A história da arca é a sua história. Se você estudar a história da arca, você vai se descobrir na Bíblia. Então, quando você é renovado pela oração em línguas, olha o verso 16: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que eu esteja a me desgastar na minha alma, na minha mente, na minha emoção, meu homem exterior, mas no meu homem interior eu sou renovado todo dia. Quem não para de orar em línguas não para de se renovar. E essa prática espiritual, repitam todos, prática espiritual. Essa prática espiritual, ela te leva, ela transforma as tribulações em algo leve e momentâneo, e você passa a ter sobre o seu ombro espiritual um peso de glória. Você passa a carregar uma atmosfera, você passa a carregar uma presença, um cheiro, uma densidade, uma realidade espiritual. A fé que você pratica determina o quanto o seu espírito pesa. A fé que você exerce determina qual é a densidade que você tem no espírito. Tem pessoas que são tão levianas, tem pessoas que são tão leves, tem pessoas que são tão rasas, que você começa a ter comunhão espiritual com elas, elas se perdem. Elas não sabem ter comunhão espiritual. Elas sabem falar do Flamengo, do Vasco, do coronavírus, das notícias. Ela é versada em discutir com você até altas horas de coisas naturais, mas quando você começa a falar com ela de coisas espirituais, ela fica boiando. Por isso, amados, a fé vivencial é o único elemento que ativa o seu espírito. Quando você está diante de uma situação contrária e você acredita no invisível, e por acreditar no invisível, você levanta suas mãos e dá glória a Deus. Diz a palavra de Deus que Abraão, lá em Romanos 4, não duvidou da promessa por incredulidade, mas pela fé ele se fortaleceu, dando glória a Deus. Quando você adora, você se fortalece pela fé. Quando você adora, você mantém o seu programa emocional de fé em dia. O diabo, ele quer nocautear suas emoções. E alguém que está nocauteado das emoções tem muita dificuldade de manter o posicionamento da fé. Então o diabo, ele não ataca direto a sua fé, ele ataca a sua alma, ele ataca a sua mente, o seu estado psíquico emocional. Porque o diabo sabe que se ele conseguir atingir suas emoções e te nocautear, como diz no UFC, te pôr para dormir, te dá um mata-leão emocional, fica muito difícil você manter a trincheira de guerra que você está.
A tendência de quem está nocauteado é arrefecer, recuar, desistir, abandonar aquela prática espiritual, aquele comportamento que a palavra revelada gerou. Por isso que você precisa cuidar do seu estado emocional, do seu estado mental. Por isso que você precisa ter uma vontade quebrantada na presença de Deus. Porque muitas vezes nós queremos dar passos no sobrenatural e não conseguimos, não porque nós não temos uma palavra, mas porque a nossa alma está nocauteada, abatida. Fulano foi abatido. Significa que a alma tomou conta. O medo, o pânico, a raiva, a ira, o ódio, a amargura, o sentimento de estar perdido, a confusão. É horrível. E pensa, você é chamado para viver pela fé, você é chamado para andar no Espírito, e tem que lidar com a alma nocauteada. Você é chamado para acreditar que amanhã vai ser o melhor dia da sua vida, e vai, mas você está arrebentado das suas emoções, confuso na sua mente. O Senhor te diz: para e vem para a minha presença. Não fuja para as drogas, para as bebidas, para as noitadas. Não fuja para os esquemas religiosos, que são apenas placebos espirituais. Todo esquema religioso é um placebo espiritual. Ou seja, você vai tomar o negócio lá da religião achando que vai resolver, só que não vai resolver, porque o que resolve é o que Deus diz. O que resolve é a fé que você aplica sobre a situação. Como diz aqui, quem está renovado, quem está com a arca no ombro, ele não atenta para as coisas que ele vê, mas ele atenta para as coisas que ele não vê. Deus quer te treinar, Deus quer formar você, Deus quer te adestrar a andar sobre passos no invisível. Repita bem forte comigo: passos no invisível. Uma vez mais, diga todos: passos no invisível. Diga: eu preciso ser treinado a dar passos sobre o nada. Nada, ainda que eu sei que é tudo. Você não está vendo nada, mas como diz aqui no capítulo 6, versículo 10, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Esse nada tendo é a vivência da sua fé. Esse possuindo tudo é o resultado da sua fé. A única coisa que a fé tem para caminhar é o nada. Porque a fé, ela tem o poder criativo de Deus. A fé tem um poder criativo. A fé vai criar um mundo. Olha, a sua crença, aquilo que você pensa, sua consciência, aquilo que você aceita como verdade, produz o mundo que você tem. Então, se você quer mudar, você precisa mudar interiormente. Você precisa passar por uma renovação espiritual. Você precisa começar a carregar a arca de Deus. Você precisa começar a tirar os olhos. Sabe quando o toureiro entra na arena? Aquele cara magrinho, parece um boiola, perdão, mas parece um cara meio riponga. Ele coloca uma roupa tão apertada, o toureiro, com aquele chapeuzinho e tal, e ele entra com uma capa vermelha, franzino, fraco aparentemente, e de repente ele solta um touro de 2 toneladas, com chifres enormes,
Um touro treinado desde bebê para matar. E aquele toureiro também treinado desde criança para matar. Um treinado para matar o outro. Vai ter um desafio ali na arena. Isso acontece muito na Espanha. As touradas. Quando o boi, depois de 10 anos de treinamento, 5 anos de treinamento, quando soltam um boi, ele sai ávido para pegar a presa. Ele sai louco. Cadê? O boi nem olha a multidão, ele quer pegar o cara. Só que o boi é burro. O touro é burro. Ao invés de ir no toureiro, ele fica lutando 2 horas com a capa. Ao invés de derrubar o toureiro, ele fica enfrentando a coisa errada. Ele põe o foco no lugar errado. No começo ele olha para o toureiro e fala assim: ih, cara, vou resolver esses 5 minutos. 1 minuto. Aquele magrelo ali está frito. E ele parte para cima. Só que o magrelo está treinado com a natureza do touro e com a capacidade do touro de receber engano. Eu declaro você livre da sua capacidade de receber engano. Eu declaro você cheio de discernimento espiritual. Eu declaro que você sabe quando é e quando não é. Aleluia! E o touro, depois de 2 horas, cansado, a plateia ao delírio, o toureiro começa a colocar as espadas. Ele vem, o toureiro finca uma. Ele vem de novo, o toureiro finca outra. E o boi já não está entendendo mais nada. Por quê? Foco errado. Ou seja, você fica lutando com as circunstâncias, ao invés de lutar contra a incredulidade. Você fica lutando para resolver problemas, ao invés de você edificar a sua fé, que é a própria vitória de Deus em você. Essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Ei, desculpe, ei, touro burro, para de lutar com a capa, muda de foco, que você vai vencer essa peleja. Pare de fazer a luta errada, faça a luta certa. Desfoque da capa e vai em cima do toureiro. Você vai ver o toureiro, ó. Você vai ver o diabo, ó. Agora nós implementamos certificações e cursos e doutorados e MBAs, e a gente quer ter o sucesso de Babilônia com os métodos de Babilônia, sendo pessoas que nasceram de novo, que tem um novo espírito recriado em Cristo Jesus. Cara, isso dá um curto-circuito terrível. Ser do céu e viver na Babilônia é um curto-circuito existencial. Porque Jesus disse: vocês não são desse mundo, vocês são do céu. Lá em João 8, Jesus disse: vocês são aqui de baixo, eu sou lá de cima. Então eu preciso viver de acordo com a dimensão que eu estou. Eu preciso responder em vida pela dimensão que eu represento. Akataramandara Shandari Surah Tiranda Rekiribarandarai. Aleluia. Aí ele continua, olha o versículo 5, capítulo 5, versículo 1. Sabemos que se, agora não é um homem exterior, agora ele vai falar do corpo. O homem exterior é a alma, agora ele vai mudar o assunto. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo entrar em problemas, se desfizer, se você estiver sentindo alguma doença, sentindo um cansaço interminável, a Bíblia diz: temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Ou seja, quem orou em línguas, não importa a condição natural, ele prevalece.
porque ele tem uma casa não feita por mãos, mas feita pela edificação do Espírito. E eu vou te provar que é oração em línguas. Olha o verso 2. E por isso nesse tabernáculo gememos. Recatalabachorabanarai. Por que gememos? Aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Cara, uma coisa é você enfrentar a guerra revestido de carne, outra coisa é você enfrentar a guerra revestido da sua habitação no Espírito, daquilo que você edificou na oração em línguas. Se todavia fomos encontrados vestidos no Espírito e não nus, pois na verdade, preste atenção, verso 4, os que estamos neste tabernáculo gememos, oramos em outras línguas, hora após hora, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, ou seja, nós não queremos morrer, nós vamos viver para receber o nosso galardão. Nós não queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. A oração em outras línguas te leva aos gemidos do Espírito. Os gemidos do Espírito produzem uma intercessão perfeita, onde você se reveste da sua habitação no Espírito, e tudo que é mortal é absorvido pela vida, tudo que é natural é substituído pelo invisível. Você veste o Espírito de matéria. Pastor, mas como? Versículo 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Então, como que eu me revisto da minha habitação celestial? Pelo penhor do Espírito. Como que o mortal vai ser absorvido pela vida? Pelo penhor do Espírito. Versículo 5 quebra tudo. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, outorgando-nos o Espírito. Tendo, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não porque vemos. Aleluia. Xaramahandarei kalamassurandarai. Todo o trabalho que o Espírito Santo faz está sempre renovando você por dentro. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Todo dia Deus te dá um toque da graça, e onde você é fraco, Ele te faz forte. E em momentos de dor, Ele sempre vem e te consola. Sabe, quando você é amigo de Deus, você encontra o pote de ouro da existência humana. Agora há pouco eu estava sentindo uma dor emocional com determinadas pessoas, e eu me expressei lá no grupo do WhatsApp, daquele grupo, e eu derramei minha alma e abri meu coração e falei mesmo. E eu estava ali passando aquele momento, e de repente meu telefone toca, um profeta lá de Maringá, e o cara começou: olhos não viram, ouvidos não ouviram. Do nada o cara me liga. Cara, Deus é assim, do nada alguma coisa acontece, do nada uma porta abre, do nada um socorro vem, do nada uma revelação explode, do nada a coluna desentorta e você passa a dormir normal. Aquele irmão me ligou, profeta Tubal, lá de Maringá, e ele falou assim: ei, Ele está te pondo no colo agora. Olha a palavra que eu recebi. Vê se eu não fui consolado. Ele está te pondo no colo agora e está fazendo guti em você.
Aí ele falou assim: você sabe que ele é gamado em você, né? Então você precisa dessa renovação. Por quê? Porque as tribulações nunca pararão de vir. Porém, quando você está renovado, quando você está em espírito, quando você está posicionado na fé, quando você está com os braços levantados em adoração, qualquer tribulação se torna leve e momentânea, e ela não produz vergonha e humilhação, derrota e desespero. Você não vai recuar. Por quê? Porque a tribulação, ela produz um eterno peso de glória. E por que ela produz um eterno peso de glória? Porque você não está olhando para as coisas visíveis, você está atento à voz do seu íntimo. Você está atento. Querido, respeite o seu momento com Deus. Desculpe, mas se Deus está te ensinando A, B e C, não tente aprender D, E e F. Se Deus está te ensinando sobre um assunto, se Deus está investindo em você, porque você tem que saber onde é que você está em Deus, cara. Onde é que você está em Deus? O que Deus está te ensinando hoje? O que Deus está falando com você hoje? Qual é a lição de fé? Qual é a tarefa de casa? Qual é o teste? Porque eu declaro que você já é aprovado em nome de Jesus. Dá um grito que me diga: eu nasci para ser aprovado. Vamos lá, todo mundo. Eu nasci para ser aprovado. Eu nasci para ser aprovado. Eu nasci para ser aprovado. Agora, se eu me envolver com a capa do toureiro, eu não vou atingir o toureiro. E é interessante, chega uma hora na luta do toureiro com o touro, que são várias espadas enfincadas no lombo do touro, e elas ficam balançando em cima do lombo do touro, até que o toureiro dá a última. O touro olha para ele e pensa assim: cara, o que eu fiz de errado? Foi uma vida de treinamento para esse momento. E o touro, decepcionado, frustrado, olha para si mesmo e diz: cara, e não é que esse cara está me matando? Mas tem gente que é tão cabeça dura, que mesmo nessa circunstância, ele ainda enfrenta a capa. O boi não está conseguindo nem andar direito. No final da torada já é assim, ó, shum. O boi já vira daqui, já daqui. O boi fica aqui passando, e ele vem com a espada e dá a última espadada, e o boi morre. Pois o Senhor te diz nessa noite: você está diante dessa câmera, assistindo essa palavra, porque você não morrerá, você viverá, e você contará as obras do Senhor. Você terá um espírito renovado, que crê. Você não vai andar por vista, mas vai andar por fé, carregando a arca de Deus, tendo sobre si densidade espiritual, peso espiritual, tangência espiritual, cheiro, sabor. A fé tem até cheiro e sabor. Quando você mergulha no Espírito, você descobre o sabor da fé, você descobre a natureza da fé, você descobre a textura da fé. E muitas vezes a nossa casa terrestre também está sendo atacada. Aqui diz sobre o homem exterior e a casa terrestre. Diz que o homem exterior está sendo corrompido por uma tribulação. A casa terrestre está se desfazendo. Seu corpo está emitindo profecias que não são muito boas. Mas diz aqui: eu aspiro gemendo pela minha habitação celestial. Ou seja, eu dedico tempo falando nessa linguagem espiritual, para que eu possa me revestir e não ser encontrado nu, mas vestido.
Eu não quero ser desnudado pela morte. Eu quero prevalecer pela fé. Eu quero que na minha vida o mortal seja absorvido pela vida, porque foi o Espírito Santo, foi Deus que nos preparou para isso, outorgando-nos o Espírito. Deus, ora, versículo 5, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor. A palavra penhor é garantia de que eu vou buscar a minha propriedade. Penhor significa, eu vou pagar todo o preço, e no final, o depósito que eu fiz volta para minha mão, porque me pertence. Sabe o que Deus está dizendo com isso? Eu coloquei meu espírito em você como penhor. Eu empenhorei o meu espírito em você, e agora eu te dei o reino. E enquanto você vem vivendo por fé, você vem se entregando, e entregando, e entregando, e entregando. E chega um ponto que você está face a face comigo, e eu posso pegar de volta o meu espírito, mas você já é igual a mim. Quando eu pegar o meu espírito, eu quero pegar também um novo Jesus da terra. Quando eu pegar o penhor, eu quero pegar a transformação. Quando eu pegar o penhor, eu quero descobrir que você e o Espírito Santo são a mesma coisa. Aleluia! Aleluia! Eu não sei se você está nocauteado emocionalmente. Eu não sei se a vida tem te dado um baita de um mata-leão e você foi posto para dormir. Mas a palavra de Deus continua dizendo: desperta, ó tu que dormes. Você não está morto, você só apagou por alguns meses, talvez por alguns anos. Mas o Senhor te diz: está na hora de acordar. Ei! Está na hora de acordar, porque Cristo te iluminará dentre os mortos. Você não está morto não, você está vivo, mas Cristo te iluminará dentre os mortos. E aí você começa, rei balaba shonda rei karabarada rada ra. O homem exterior está desgastado, a casa terrestre está cansada, decepções, frustrações. Mas você conhece o caminho da renovação, do revestimento e da absorção de vida. Ele diz claramente: e por isso neste tabernáculo gememos. Pergunta para o irmão que está ao seu lado: você já gemeu no Espírito quantas horas hoje? Gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Meu querido, você tem ideia do que é isso? Você tem ideia do que é ser revestido da sua habitação celestial? Significa estar na terra, porém sem o controle dela sobre a tua vida. Estar na terra, mas sem o controle do pecado sobre a tua vida. Estar na terra, mas sem o controle da doença sobre a sua vida. Estar na terra, mas sem o controle da pobreza sobre a tua vida. Ou seja, você está na terra, mas está revestido da habitação celestial. Está na terra, mas vive na dimensão do céu. E você continua gemendo e aspirando essa habitação, esse lugar, essa altura, essa dimensão. E aí de repente o mortal começa a ser absorvido pela vida.
E ele diz que foi Deus que nos preparou para isso, nos dando o Espírito Santo. Nos dando o Espírito Santo. Pare de fazer a luta errada. Volte ao foco do seu chamado, do seu propósito. Tudo que está concorrendo com a palavra de Deus na sua vida, deixa o Espírito Santo arrancar. Deixa o Espírito Santo bradar dentro de você. Toda planta que o meu pai não plantou será arrancada. Toda figueira infrutífera na sua vida, amaldiçoa ela, seca ela. Não use as folhas da figueira como Adão e Eva para cobrir a sua nudez. Você tem uma habitação celestial. Ou seja, não use a religiosidade para gerar uma aparência. Deixe o que é verdade no seu espírito se manifestar e revelar sua identidade. Olha o capítulo 5, vamos continuar, versículo 11, e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e eu espero também que a vossa consciência nos reconheça, ou seja, agora você já amadureceu, você não reconhece ninguém mais na carne, você reconhece pela sua consciência. A paz de Cristo é que é o árbitro do seu coração. Coração abriu, beleza. Coração fechou, estou fora. Versículo 12. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, por nossa causa, para que vocês tenham o que responder aos que se gloriam na aparência e não no espírito. Ei, o Senhor te diz, eu estou te ungindo para responder àqueles que se gloriam na aparência. Eu estou te ungindo para trazer luz para aquele povo. Porque eles só se gloriam na aparência. Você foi liberto disso. Porque você trouxe para a terra a Nova Jerusalém. Diz a Bíblia que a Nova Jerusalém desce do céu. Desce do céu. E quando você aprende a viver pela sua consciência, olha o que acontece. Primeira coisa que acontece, você aceita as loucuras de Deus. Levanta a sua mão e diga forte comigo, quando a minha consciência se expande, se dilata, eu ando nas loucuras de Deus. Uhul! Eu ando nas loucuras de Deus. Olha o capítulo 5, versículo 13. Porque se enlouquecemos, é para Deus. Agora, para quem não entendeu, a gente está onde quem tem juízo. A gente se faz de judeu para ganhar o judeu e de grego para ganhar o grego. Mas eu e o Espírito Santo sabemos que nós estamos numa doideira louca. É doideira. Você passa a andar, sabe, quando a sua consciência não está mais na aparência, quando a sua consciência toma a habitação celestial, você enlouquece para Deus. Segunda coisa que acontece é que você não vive mais para si mesmo, porque você não consegue. Olha o capítulo 5, versículo 13, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e
ressuscitou. Um espírito renovado, carregando a arca, vivendo por fé, orando em línguas, pelo poder do Espírito, eu ganho uma consciência que me torna louco para Deus e que me torna liberto do meu ego. E ao me libertar do meu ego, eu ganho discernimento espiritual. Levanta a sua mão e diga: toda libertação do ego é a chave para o verdadeiro discernimento. Porque, diga assim, porque eu não estarei consciente de mim, mas estarei consciente de Deus. De Deus. De Deus. Da sua presença, do seu Espírito, da sua palavra, do seu poder, da sua graça, do seu amor. Primeiro, você anda nas loucuras de Deus. Segundo, você é liberto do ego. Terceiro lugar, você passa a ser um cara de discernimento. Ninguém te engana mais, cara. Olha o capítulo 5. Olha o capítulo 5, versículo 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Acabou. Ó, guilhotina no pescoço. Guilhotina no pescoço. A ninguém mais conhecemos a carne. Aí Paulo bate pesado. Ele fala assim: e se antes conhecíamos a Cristo segundo a carne, agora a gente não conhece ele assim mais não. Agora a gente conhece o Cristo ressurreto. Agora a gente conhece o Rei dos Reis. Agora a gente conhece o Senhor dos Senhores. Agora seus olhos são brasas de fogo. Agora o seu cabelo é branco como a neve. Suas pernas são como bronze polido. Ele está montado num cavalo branco, saindo, vencendo e para vencer. E porque eu estou tendo contato com esse Cristo vivo, olha o resultado, verso 17. E se assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo. O resultado final da fé é plena libertação do passado e plena construção no presente, no Espírito. Total. Diga assim, mais forte que você puder, diga comigo: o trabalho final da fé é me libertar do passado e me construir no presente, por um simples fato: eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu tenho uma nova natureza. Eu não conheço mais Cristo segundo a carne. Agora eu conheço o Cristo glorificado. Agora meus olhos transcendem Mateus, Marcos, Lucas e João. Meus olhos transcendem Mateus, Marcos, Lucas e João. Meus olhos vão além do carpinteiro. Meus olhos vão além do filho do carpinteiro. Eu consigo enxergar por dentro daquela nuvem que ele sumiu. E eu vejo os seus olhos como chamas de fogo. E o que eu vejo eu possuo. O que eu vejo eu me torno. Por isso que ele diz assim: se alguém vê esse Jesus no Espírito, não na carne, é uma nova criatura. Se alguém discernir Cristo no Espírito, as coisas antigas já passaram. Se alguém conhecer Cristo no Espírito, na vida desse cara, tudo se fez novo. Quarto lugar, você vai viver mergulhado na presença. Olha o capítulo 5, verso 18.
Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Não imputando aos homens as suas transgressões. O que eu disse? O que eu disse? Eu vou ler de novo, vocês não entenderam. A saber, verso 19: Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Ele te perdoou, Ele te libertou, Ele te curou. E nos confiou a palavra da reconciliação. Agora você está reconciliado. Agora você está mergulhado. Agora o seu espírito é um espírito com Ele. Sabe o que acontece? Olha o versículo 20: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Uau! Eu sou embaixador, eu represento Cristo, eu sou um pedaço de Cristo na terra. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, vos rogamos que mergulhem mais na oração em línguas, mergulhem mais no jejum, mergulhem mais na adoração, no louvor, toquem em Deus, mergulhem em Deus, reconciliem-se com Deus. Por quê? Porque aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E na qualidade de cooperadores com Ele, capítulo 6, versículo 1, também vos exortamos a que não recebeis em vão a graça de Deus. Levanta a sua mão e diga: eu decido não receber em vão a graça de Deus. Diga assim: ah, não, 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 não. Diga: ah, não, 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 não. Na minha vida vale a graça de Deus. E como é que funciona a graça de Deus, apóstolo? Versículo 2: porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, eu te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Graça significa: eu te ouvi, eu te socorri, agora, 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 agora. Graça significa que você tem a resposta. Faz assim com sua mão espiritual, faz assim comigo, ó. Diga assim: na graça eu tenho sempre a resposta. Diga assim: porque eu não paro de orar em línguas, meu entendimento é sempre ativado. Eu te ouvi no tempo da oportunidade e eu te socorri lá naquela cruz. E ele termina dizendo no versículo 3: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Olha, ele começou renovando o seu espírito, te dando um peso de glória, te ensinando a viver por fé, te deu uma linguagem sobrenatural que te revestiu da habitação celestial. O mortal foi absorvido pela vida, você parou de brigar com a capa e foi pegar o toureiro. Você recebeu o penhor do Espírito, entrou nas loucuras de Deus, não vive mais para si, tem discernimento espiritual, é uma nova criatura. Está reconciliado com Deus, grudado com Deus, vivendo uma vida em Deus, baseado na graça, onde Ele já te ouviu, onde Ele já te socorreu, onde Ele já fez. Ele já fez.
E então, por isso, você não dá motivo de escândalo. Pastor, qual que é o resultado disso? Olha o versículo 4. Resultado. Versículo 4 do capítulo 6. Pelo contrário. Volta comigo aqui no 4:16. 4:16. Volta comigo no 4:16. 4:16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário. Diga, pelo contrário. Você tem que aprender a meditar na palavra. Esse pelo contrário aqui, continua aqui, no capítulo 6, versículo 4. Olha aqui, de novo, ó, pelo contrário, segunda vez. Em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Onde? Na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, aleluia, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, onde precisamos ser, que é no céu e no inferno, como se estivéssemos morrendo, mas contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Uhul! Pega 2 Coríntios 4, 5, 6 e mergulha. Leia 2 Coríntios 4, 5, 6, 50 vezes. Deixa o Espírito Santo transferir para você o que Ele transferiu para mim. Pega essa palavra, ouça ela umas 10 vezes. Não seja aquele touro burro que luta com a capa vermelha. Receba discernimento e acabe logo com esse blá 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 evangélico e põe o capeta para correr. Aí você me pergunta assim, e eu vou terminar, pastor, qual que é o perigo? Porque você aí delineou uma vida espiritual, amém? Pastor, o Senhor nos deu hoje a vida espiritual de A a Z. O Senhor pregou para nós hoje de A a Z. O Senhor nos deu hoje o começo, meio e fim. Eu entendi como é que começa, como é que anda e como é que termina. Pastor, hoje eu aprendi a começar e eu aprendi a terminar. Quais são os perigos dessa jornada? Já que ela é tão gloriosa, essa jornada tem perigos. Olha o capítulo 6. Versículo 11. Primeiro perigo é você não entender o amor de Deus por você. Olha o versículo 11. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Ei, Coríntios, versículo 12. Não tendes limites em nós. Não existe limite. Sabe que eu posso ouvir um grito de vitória nesse lugar? Não existe limites. Pastor, mas eu me sinto limitado. É o que ele vai dizer aqui. Mas estáis limitados em vossos próprios afetos, na vossa própria alma. O limite está na sua emoção, está no seu afeto. Vamos fazer o seguinte:
verso 13: ora, como justa retribuição, falo-vos como filhos, dilatai-vos. Dilatai-vos. Chega de mamadeira, chega de leite, chega de chupeta. Fala para o teu irmão: joga essa chupeta fora, meu irmão. Joga essa mamadeira fora, meu irmão. É hora de pegar armadura. É hora de ser adulto. É hora de deixar de ser tecnós, filho pequeno, para ser ruiós, filho maduro. É tempo de governar céus e terras com o seu pai. Por isso, versículo 14 diz: por isso, versículo 14 diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Não adianta juntar água e óleo, não vai misturar. Não se põe em julgo desigual com quem não viu o que você viu, cara. Não entendeu o que você entendeu. Você vai ficar o dia inteiro falando, ainda vai apanhar mais ainda. Mas aí Paulo quebra tudo. Versículo 14: porquanto, número 1, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que sociedade? Paulo chama você de justiça e o ímpio de iníquo. Que comunhão que há entre luz e trevas? Que harmonia entre Cristo e o diabo? Ou que união do crente com o incrédulo? Cara, não vai dar certo. A planta que você viu é espiritual, a planta que ele viu é natural. Para você o banheiro é aqui, para ele é o quarto. Não adianta você brigar com ele. Ele tem uma planta, você tem outra. Você tem uma planta que nasceu no espírito, ele tem uma planta que nasceu na carne. Vai discutir para quê? Verso 16: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Eu vou ser pai para vocês, e vocês vão ser filhos e filhas para mim, diz o Todo-Poderoso. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Não se ponha em um jugo. Você que entrou nessa vida, não se põe em um jugo desigual com o incrédulo, porque você crê, ele duvida. Você vai marchar para frente, ele vai te puxar para trás. Você vai para a direita, ele vai para a esquerda. Você vai para Brasília, ele vai para São Paulo. Tem nada a ver. Ande com pessoas que sonham os seus sonhos. Porque se os seus sonhos foram recebidos pelo Espírito Santo, e os meus também, nós teremos os mesmos sonhos. Porque o Espírito não vai ensinar duas coisas diferentes. Se o Espírito Santo ensinar algo para mim, ele vai ensinar a mesma coisa para você. Posso ouvir um glória a Deus bem forte? Então vamos fazer uma brincadeirinha. Levanta as mãos assim e diga: eu não sou aquele touro burro. Fala, gente: eu não sou aquele touro burro que fica lutando com a capa vermelha. Eu parto para cima do capeta com a minha fé, e sempre ele foge. Ele foge da minha saúde, ele foge das minhas finanças, ele foge do meu casamento, ele foge da minha família, ele foge do meu ministério, ele foge do meu trabalho, ele foge.
Eu não vou ser enganado por uma capa vermelha. Eu vou em cima do toureiro. Eu sou um touro diferente. Eu sou um touro que tem discernimento, que não conhece mais Cristo segundo a carne, mas conhece Cristo segundo o Espírito. Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Vamos tomar a ceia do Senhor, amém? Você que preparou na sua casa o pão. Oi, Amora. Oi, Amorinha. Você que preparou na sua casa o pão e o vinho. Vamos orar, Pai. Pai, muito obrigado pelo sangue de Jesus. Muito obrigado porque quando Ele morreu nós morremos, para que nós não vivêssemos mais para nós mesmos, mas vivêssemos para o Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, que a Tua graça venha sobre nós, na participação dessa carne e desse sangue. Senhor, essa carne e esse sangue são vacina contra não apenas o coronavírus. Essa carne e esse sangue são vacina contra toda mentira de Satanás. Meu Deus, o diabo nunca se firmou na verdade, mas nós somos filhos da verdade. Somos filhos de uma palavra. Nascemos da palavra de Deus. Temos a natureza dele. Somos iguais a Deus. Aleluia. Aleluia. Senhor, muito obrigado pelo nada que se torna tudo quando a gente exerce a nossa fé. Aleluia. Molhe o pão. Aleluia. Dá um beijinho primeiro. Amém, Jesus. Come essa carne, beba esse sangue. Participe dessa realidade espiritual, o corpo de Cristo. Amém, Jesus. Louvado seja o teu nome, Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada. Aleluia. Você que está aí do outro lado da câmera, na sua casa, no hospital, no seu quarto, eu não sei, na sua sala. Se você quiser andar comigo no Espírito, dá um chute no sistema religioso, dá um basta na religiosidade. Vamos andar juntos no Espírito. Eu quero te dar meu WhatsApp pessoal. Eu não quero ser seu líder, eu quero ser seu pai na fé. Todo Eliseu precisa de um Elias. Todo Josué precisa de um Moisés. Todo Timóteo precisa de um Paulo. E com temor e tremor, eu quero ser esse Paulo na sua vida. Mande um WhatsApp para mim, 629-8223-1222. Repetindo, 629-8223-1222. Mande um WhatsApp para mim, dizendo: Apóstolo Weber, eu não aguento mais o sistema religioso, estou cansado. Aleluia. Porque parece que eu estou andando numa esteira. Eu ando há 10 anos e não saio do lugar. Eu preciso aprender a mergulhar no Espírito e viver no Espírito. Preciso entender esse negócio de oração em línguas. Preciso aprender sobre a fé. Tudo que foi pregado hoje precisa entrar no meu espírito e precisa mudar a minha vida. Vamos andar juntos. Eu tenho que ir para ouvir e crer. Eu não estou falando de placa, de religião. Não estou mandando você sair da sua igreja, nem estou dizendo para você ficar na sua igreja. Eu estou dizendo, vamos nos ligar no Espírito, para que Deus levante sua noiva no Brasil. E esse avivamento tão sonhado
venha por um povo que amadurece no Espírito. Aleluia. Não um povo cheio de ativismo religioso, mas um povo cheio do Espírito Santo. Aleluia. Mande um WhatsApp para mim. Amém? Amanhã nós vamos estar juntos. Meio-dia. E amanhã, 20 horas, a Bispa Iula vai estar pregando a palavra aqui para nós. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amanhã à noite. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Amanhã à noite, a Bispa Iula vai ministrar a palavra. Mas meio-dia, eu vou estar com vocês pelo Instagram, @EberOuvirECrer. Amém. Deus tem derramado muita unção nas lives. Glória a Deus, é mesmo, Jesus. Deus tem trazido muitas respostas. Amém? Amém. Continue assistindo os vídeos, se inscreva no nosso canal. Se Deus moveu o seu coração, oferte nesse ministério, semeie nesse ministério, que é um ministério para a maturidade do corpo de Cristo. Eu não sou contra a sua igreja. Amém, Jesus, é verdade, Pai. Fique tranquilo, eu não sou contra o seu pastor. Eu amo a sua igreja, o seu pastor. O que eu sou contra é você não ser liderado pelo Espírito Santo. Amém, é mesmo. E é isso que eu vou trabalhar na sua Glória a vida. Deus, Jesus. Que você aprenda a ouvir a voz e seja filho da voz, até que você mesmo se torne a voz que clama no deserto. Amém, Jesus. Amém? Amém. Até amanhã, meio-dia, no Instagram, e à noite com a Bispa Iula aqui Amém. conosco. Glória a Deus. Graça aí.